O Pedro, que não é o Zambarda, não estamos falando do nosso Pedro, não, pediu para sair do Big Brother Brasil 26. Ele cometeu um abuso grave que vamos destrinchar aí no reality show, que ainda é um sucesso na Globo. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda. De novo, não estamos falando do mesmo Pedro. Muito Pedro, né? Pedro, muito Pedro. Pedro Zambarda. Vamos falar sobre o Pedro Henrique. É isso? Falar do Pedro Henrique, exatamente, que agora diz que está em surto psicológico. Enfim, Sofia, eu vou Meu começar esse Deus. corte com um vídeo do camarada Alexandre, que já protocolou no Ministério Público uma denúncia em cima aí do crime de importunação sexual. Vamos ver juntos o Alexandre Frota. Bom, pessoal, diante dessa violência toda absurda que nós estamos assistindo no nosso país, feminicídios, assédios, estupros, agressões, importunações sexuais, enfim, todos os dias assassinatos, né, de maneira covarde, absurda, eu resolvi entrar no Ministério Público do Rio de Janeiro, e está aqui o protocolo e o número da representação contra esse Pedro, esse sujeito covarde que em rede nacional confessou que tentou beijar a menina à força, né? Pegou ali no pescoço, enfim. E tá essa discussão toda. Eu acho que nós não podemos nos calar. Nós temos sim e temos obrigação de propagar isso, de falar sobre isso e de agir também. O Frota provavelmente vai inaugurar a enxurrada de ação judicial que esse sujeito vai ter, né, Sofia? Porque o programa tem alcance nacional. Tem a fala dele quando ele desiste de participar do programa. Acho que dá para mostrar porque é bem curtinha. É rios de Instagram. Vou mostrar aqui só o que ele falou no momento da saída e aí eu vou para a notícia. Tava faz dias já querendo me segurar para não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso. Olhei para ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era só coisa da minha cabeça. Que ela falou, vamos ali procurar um Babyliss, aonde? Ali em cima, não sei o que lá. Daí a gente chegou na dispensa lá e eu tentei beijar ela, então eu entendi errado, não era isso que ela queria. Tá, eu tava faz dias já querendo me segurar pra não... Então ele confessou isso aqui, forçou o beijo e saiu do programa. Aí vamos trazer aqui o próprio relato do G-Show, que é o site de entretenimento da Globo. BBB 26, veja o que aconteceu com Pedro e Jordana na dispensa. A edição deste domingo, dia 18, mostrou o vídeo em que ocorreu no cômodo antes do vendedor ambulante apertar o botão da desistência. Aí tem as imagens dele na dispensa. O programa ao vivo deste domingo mostrou as imagens do que aconteceu entre Pedro e Jordana na dispensa antes do vendedor ambulante apertar o botão da desistência e sair do BBB 26. Em conversa com os participantes, Tadeu Schmidt lamentou a decisão que a Brasiliense passou com Pedro durante a tarde. A gente sente muito que isso tenha acontecido com uma mulher dentro do BBB. Todos vocês podem ter certeza que se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa. Cá entre nós, Sofia, eu duvido. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Por que esperaram? Por que Por que esperaram, hein? esperaram? Por que toleraram tanto abusador dentro do programa? Que teve abusador que não desistiu, não, cara. Uhum. Ficou, e aí depois, sei lá, também a menina. Eu não tô botando culpa na mulher de jeito nenhum, tá, gente? Mas a menina de repente passou pano porque ele fez e acabou ficando. Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. Atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, diz o Tadeu Schmidt, mas em qualquer lugar. E as pessoas precisam entender isso. Esse tipo de atitude é inaceitável, completou o apresentador. Pedro desistiu do jogo, vamos ver agora como é que foi esse momento e o que levou a tomar essa decisão, disse Tadeu Schmidt antes da exibição do vídeo ao público. Após apertar o botão de desistência, Pedro relatou no confessionário tudo o que ocorreu dentro da dispensa com Jordana. Aí, repetindo o vídeo que eu mostrei para vocês, após a desistência, Pedro, Jordana foi abraçada pelos participantes e relatou o episódio da dispensa. Eu não estou acreditando, ele entrou comigo, aí ele pegou e falou, na dispensa tem mais, quer ver? Aí ele abriu, me ajudou, eu peguei e fui procurar, aí ele veio, o negócio da Babyliss é bem ali no canto, ele veio, deixa eu te ajudar, eu achei meio estranho,
Pensei, ele já não bate bem. No que eu terminei, ele me prensou na parede e fez assim. Contou ela no relato em vídeo. Então nós vimos no maior reality show do Brasil e um dos maiores do mundo, um assédio íntimo ao vivo. Não é a primeira vez. Eu vou entrar em sites de fofoca, tá, gente? Mas tem muita coisa desse cara nas últimas horas. Ele chegou a ficar totalmente nu dentro do programa, tá, Sofia? Eu não vou mostrar mais do que isso. E assim, ele chegou a ter episódios que beiraram. Eu só vou tomar um pouquinho de cuidado jurídico, porque eu não quero que o advogado tenha problema, mas tem suspeita de intolerância religiosa. Ele insinuou para Ana Paula Renault que ela teria feito trabalho ou que ela fosse uma bruxa. Tá? A Veja Rio descreve esse diálogo aqui. Uma conversa no BBB 26 na noite desta sexta gerou debate dentro e fora da casa sobre intolerância religiosa. O caso aconteceu quando Pedro procurou Ana Paula Renault em um dos quartos. Eu acredito tanto que tu fez que vou até pedir para tu não fazer de volta, sabia? É sobre coisa de fé, religião. Não sei o que você fez, se fez na maldade, na bondade, mas eu acredito tanto. Não sei se tem a ver com isso, mas travou até a minha garganta. Só para falar a respeito, disse o vendedor. Ana Paula questionou se ele estava chamando ela de bruxa e afirmou que ele estaria querendo imputar algo a ela. Pedro então continuou o papo de uma forma totalmente desconexa, mesmo com a veterana insistindo em uma explicação. Ana Paula detectou rapidinho a falta de caráter desse sujeito aqui, viu? Eu acho que isso ficou explícito. Quando ele assedia a Jordana, a Ana Paula bombardeia ele com perguntas até ele desistir do programa. Aí tem esse trecho aqui de 22 segundos que mostra os dois também. Vamos lá. O que aconteceu? Aconteceu o que não devia ter acontecido. O quê? O que não devia ter acontecido. O quê? O que não devia ter acontecido. O que aconteceu? Aí ele foi pra lá e desistiu, Sofia. E aí a última notícia que a gente tem dele é que a família tá dizendo que ele nem sabia que estava no BBB, que ele está em surto psicológico, e os relatos ocorrem após a Polícia Civil de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, afirmar que o ex-BBB terá que prestar depoimento. Logo após ele tentar beijar Jordana à força, ela expôs o ocorrido na casa e foi até o botão de desistência e pediu para sair. Ele está sem condições de qualquer coisa, está delirando, surtado, não fala coisa com coisa. Para ter ideia, nem sabe que estava no BBB. Iremos interná-lo para sua recuperação, ainda procurando local certo e seguro, disse um familiar que não se identificou ao jornalista Léo Dias. Sofia Labanca, a palavra é sua. E essa realmente não é sobre BBB, é sobre assédio. Eu tava conversando hoje de manhã, Pedro, para uma matéria que tô escrevendo para um outro lugar, com a Fabiana Severi. E a gente falou sobre esse caso. Provavelmente não vai entrar na matéria, mas ela chegou a citar esse caso. E ela falou uma coisa interessante, que ela falou, se fosse alguns anos atrás, isso não teria dado em nada. Não teria causado a repercussão que causou. É um bom sinal que causou a repercussão que causou e que o cara, ele próprio se sentiu pressionado a sair, porque é uma demonstração de que a gente tá menos tolerante para esse tipo de coisa. Antes disso, é possível que isso tivesse passado batido, só uma coisa normal, faz parte de ser mulher ter que lidar com isso. Felizmente as pessoas estão entendendo que não. E aparentemente ele próprio está percebendo que não é aceitável a ponto de ele pedir para sair, né? Agora, gente, a família meteu essa, que ele tava achando que tava na França. Assim, é esperado, porque esse cara, ele vai sair, ele vai ser comido vivo pela opinião pública e pode, inclusive, ser comido vivo pela justiça, né? Eu acho que esse último é o que ele tá mais preocupado, porque para os familiares falarem, pegamos ele no aeroporto de manhã, mas mentalmente ele não reconheceu nem o pai nem o irmão,
acha que está na França, que a filha já nasceu, enfim, difícil falar. Eu não acredito nisso aqui, gente. Eu Desculpa. também não. Eu Acho também que isso aqui é não. mentira, isso aqui é mentira. Agora, isso aí é porque eu esperava que eles metessem o atestado. A gente sabe, já é esperado aqui no Brasil, a gente sabe como é que funciona a justiça. Se você é pobre e preto, você vai ser colocado numa prisão preventiva e acabar passando anos na cadeia sem nem antes mesmo ter sido julgado. Enquanto se você é rico, você vai dizer que tem algum transtorno psicológico e vai conseguir escapar por causa disso. A gente sabe como é que funciona. Agora, eu não esperava que eles inventassem uma coisa rápido. tão cabeluda. Não tão rápido. Tão rápido era esperado. O que não é esperado é tão cabeludo. Amigo, vocês meteram um atestado forte demais, sabe? Não, não dá nem credibilidade. A gente viu como é que o cara tava. E a Globo ficou quieta com tudo isso? Sabe, fica. Sim. Ela Sim, fatura. Mas enfim. Agora, Pedro, eu fico feliz que o final tenha sido esse. Eu preferia que a Globo tivesse expulso ele e em vez de esperar que ele saísse por conta própria. Claro que preferia. Mas o fato dele ter saído e o fato de ter tido a repercussão que tem, pra mim já é um bom sinal. Já é um bom sinal que a gente tá menos tolerante. Agora, tem o mau sinal, que é qual? Que o cara se sentiu à vontade pra fazer isso. A gente tá falando de uma casa que... A casa mais vigiada do Brasil. Ele tava andando pelado, gente. Uma casa que... Não, pelado é o menor dos problemas, sinceramente. É o fato dele se sentir seguro pra abusar de uma mulher. Na frente das câmeras, sabendo que o Brasil inteiro tá assistindo, e ele vai lá e se sentiu seguro. Isso é assustador. E daí você vê um descompasso entre como as mulheres estão pensando e como os homens estão pensando. As mulheres já estão pensando que isso não é mais aceitável. O que no passado seria. No passado nem as mulheres se revoltariam. Como eu disse, acredito que isso seria parte de ser mulher. Agora, os homens, eles ainda acham que são seguros a ponto de poder abusar de uma mulher diante das câmeras na frente do Brasil inteiro. Algum momento, daí é que a gente começa a entender os conflitos que rolam aí na internet, com os Red Pill e etc. Aí a gente começa a entender. Tá um descompasso completo entre o que os homens pensam e o que as mulheres e como as mulheres estão pensando. Mas sabe o que eu acho também, Sophie? Tem uma questão nisso que é assim, claro que ele fazer o que ele fez, aliás, toda a solidariedade à Jordana, que ainda tá lá dentro do reality show, e que sofreu a principal violência, mas o chat apontou aqui muito bem. Ele já estava cometendo violências, embora no sentido mais micro, primeiro, contra a esposa dele, a ex-mulher, que está grávida, de 7 meses, e que apagou todos os posts envolvendo o nome dele. E ele cometeu uma violência, vocês vão falar assim, é menor grau. Não, mas é uma violência também. Tudo que ele falou para Ana Paula Renault. Sobre a religiosidade dela, sobre o fato dela ser implicante. E eu acredito muito naquela tese que muitas feministas colocam, Sofia. O abusador não é um cara extraordinário. É o cara que começa fazendo com picuinha. Com certeza. Ele fica ali, aí deságua numa tragédia que pode ser primeiro um beijo forçado, mas pode desaguar no feminicídio. Por isso que homem precisa entender quando mulher fala que estruturalmente nós somos estupradores. E é verdade, isso é verdade, gente. Nós somos ensinados a não respeitar o sexo feminino. Num sentido amplo, a Sofia pode falar inclusive por ser mulher trans. Não há respeito pelo sexo feminino. Isso é ensinado. E isso precisa que você colocar. Sabe o cara que é bobinho, idiota? Então, ele pode virar um abusador. Enfim, queria só pontuar isso, porque isso é importante saber. Ele não começou na Jordana, ele começou nas outras mulheres da casa. A violência doméstica também é assim, ela nunca começa com feminicídio, nem começa com a agressão física, ela começa com a agressão psicológica. Verbal. E vai escalando. E foi a mesma coisa ali. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos. Vambora. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.